Meu prezado irmão e irmã, a paz do Senhor. Eu desejo que as bênçãos dos céus possam recair sobre a sua vida, sobre o seu viver também. Meu querido irmão, irmã internauta, olha, para nós vivermos na sociedade como cidadãos e como filhos de Deus, não é fácil, porque constantemente nós deparamos com pessoas que têm diversas maneiras de pensar e de proceder também. E cada dia que se passa, nós percebemos que fica mais e mais difícil. Mas eu quero dizer a você neste momento, por que isto acontece? Acontece exatamente porque a sociedade onde nós vivemos, ela é composta, ela é formada de homens e mulheres que são formados em um lar. E este lar, onde tem o pai e a mãe como cabeça, como responsável, muitas vezes eles menosprezam o ensinamento, a educação, as boas maneiras aos seus filhos, de modo que as crianças crescem, como dizia a missionária Odete, crescem à deriva, sem direção, porque toda criatura que vive em nosso meio, na sociedade, esta criatura, este cidadão, ele não foi trazido lá do mato como se fosse um índio para ser domesticado, para ser adestrado. Não. Nasceu primeiro no corpo de uma criancinha, sob a orientação e os cuidados dos pais. Então, todo cidadão que procede mal no meio da sociedade, esta pessoa está revelando, está mostrando como foram os seus antepassados. Porque o pai criou o filho, este filho cria outro filho, e assim vai passando de geração em geração tudo aquilo que aprende. Por exemplo, nós vemos nas escolas alunos que desrespeitam os professores, os seus colegas. São pessoas inteiramente más, que não levam em contas e nem em consideração o trabalho dos mestres, dos professores, que deveriam chegar e saber: olha, eu estou aqui para que eu possa me desenvolver intelectualmente. Eu estou aqui para aprender aquilo que eu não sei. Com quem? Com os professores. Muitas vezes eu já ouvi pais dizerem: eu não me importo de educar o meu filho porque tem a escola. Os professores são responsáveis para educar o meu filho, para educar a minha filha, porque eles ganham para isto. Olha, não é bem assim, porque onde o cidadão, onde o homem e a mulher aprendem a pronunciar as primeiras palavras, não é em casa? Onde esta criatura começa a enxergar os primeiros exemplos com seus olhos, não é o pai, não é a mãe? Sim, é claro que é.
Mas alguém ainda pensa: não adianta eu educar o meu filho, porque quando for para a escola irá aprender tudo diferente. O mundo ensina. Não é bem assim também, não. As boas maneiras, o respeito ao próximo, a educação, respeito nas reuniões, nos lugares sagrados. É em casa que começa. É em casa que começa. Não é na rua, não. E não é na escola, não. A escola é um complemento. É um complemento para ensinar intelectualmente o seu filho, os nossos filhos. E a escola não é para ensinar as boas maneiras, como respeitar o amigo, como respeitar a amiga. Não é não, como fazer uma oração. Lá na escola, geralmente é a oração do Pai Nosso que os professores, eles não ensinam, eles pedem para as crianças orarem. E onde as crianças aprenderam esta primeira oração foram em casa, com o pai, com a mãe e com o responsável também. Então, se todos os pais e mães que se casam sem noção, eu digo sem noção da vida e da sua responsabilidade, se todos tivessem esta noção e este bom senso e tivesse também as boas maneiras, o nosso mundo era para ser bem diferente do que é hoje. Nós olhamos nas ruas pessoas que roubam o outro, apodera-se de pertences do outro, não dizendo que tira até a vida do outro, muitas vezes por causa de um aparelho celular, por causa de um pouco de dinheiro. Esta pessoa aprendeu aonde? Alguns pais poderão dizer: ah, pastor, eu fiz tudo e de tudo, mas o mundo que ensinou, e as amizades do mundo, será que é mesmo? O temor, o respeito é aprendido, é ensinado em casa pelo senhor e pela senhora. Quando este filho, esta filha vai para a escola, é seguido à risca, através dos cuidados dos pais, para que não se desvie nem de um lado, nem para o outro. E com o auxílio dos professores, esta criança, este menino e esta menina vai crescendo com temor ao Senhor e nos retos caminhos e, como eu disse, com as boas maneiras. Nós vemos hoje crianças, e às vezes vemos até na nossa igreja, que pega papéis de balas, de chiclete, de doces e joga no chão. Muitas vezes cola o chiclete debaixo do banco. E não é só criança, são moços também. Mas esses moços já foram crianças, já passaram pelos cuidados básicos de um lar, de um pai e de uma mãe. Será que o pai e a mãe nunca disse: meu filho, que coisa horrorosa, meu filho, como é feio, nunca faça isso na sua vida, colocar chiclete debaixo dos bancos, isso é um absurdo, jogar papéis no chão é um absurdo. Será que o pai e a mãe nunca falou? Ah, pastor, eu nunca falei, porque isso é o mínimo. Tantas coisas mais graves que tem para a gente ver. Olha, vou te dizer uma coisa. Para a gente contar até 1000, começamos no 1, não é? Então, não adianta a pessoa querer ensinar coisas lá em cima, se não ensinou aqui embaixo primeiro. Vemos bancos de circulares, transportes coletivos, riscados, rasgados, pontos de ônibus danificados, bens públicos, patrimônios públicos que são nossos. Será que a mãe e o pai nunca mostrou para um filho que isso é prejudicial a nós mesmos? Que é o nosso dinheiro que está ali investido? E nós vemos mocinhos e mocinhas que andam
à deriva, fazendo coisas erradas por onde passam. Isso é muito triste, mas eu espero que aqui na igreja apostólica, que é o nosso segundo lar, porque nós começamos a aprender em casa e vimos para a igreja para terminar este aprendizado agora espiritual. Muitas vezes o pai e a mãe dizem: olha, os professores são responsáveis, eles têm que ensinar a criança. Mas os primeiros ensinamentos, o complemento é em casa. Muitas mães e muitos pais dizem: olha, eu não vou ensinar o meu filho quem é a Santa Vó Rosa, quem foi Jesus, eu não vou ensinar, por isso que tem a igreja. Isto é responsabilidade do pastor. Meu querido irmão e minha querida irmã, o pastor prega, e o pastor ensina. Ele tem a responsabilidade de ensinar, sim. A qualquer pessoa que chegar e fizer uma pergunta, ele tem a obrigação e o dever de ensinar. Mas é a mãe, é o pai que tem também este dever maior. Tem mocinhos. Não faz muito tempo, uma jovem senhora se espantou quando viu escrito na Bíblia ou nas Sagradas Escrituras a respeito do Consolador. Assustou e disse: meu Deus, quanto tempo eu sou da igreja, sou consagrado na igreja, eu não sabia que estava escrito Consolador na Bíblia. É o pastor que é culpado disso? Quantas vezes nos púlpitos da igreja o pastor prega, o pastor fala? Eu já falei uma vez e vou falar novamente. Esses tempos atrás, um pastor lá no estado do Mato Grosso, conversando com um menino, então ele perguntou para um menino de 12 anos: menino, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é a Santa Vó Rosa? O menino fez uma careta, se espantou e disse: pastor, eu não sei não, é uma mulher aí. Olha, um apostólico de 12 anos não saber quem é a Santa Vó Rosa? Houve todas as reuniões. E contando este mesmo fato para umas irmãs diaconisas numa congregação, então tinha um menino próximo. Eu disse: mas você sabe, né? Quem é a Santa Vó? Ele disse: pastor, eu também não sei não. Meu querido irmão pai, minha querida irmã mãe, ensine as crianças. Se tiverem dúvidas, procure o pastor. O pastor está aqui exatamente para explicar, para mostrar. Se um pastor não souber, é motivo até de um comunicado, porque ele tem a obrigação de saber, comunicado à direção da igreja. Procure outro pastor. Ensina o seu filhinho, a sua filhinha a fazer perguntas para o pastor. E eu, às vezes, provoco perguntas para que a criança sinta-se a curiosidade de fazer perguntas, e eu então explico muitas coisas para as criancinhas. Porque as crianças perdem o desejo e o interesse de ir para a igreja, sabe por quê? Porque não tem incentivo. O Senhor sabe que a criança vive de curiosidade, tudo quer perguntar, por quê, para quê, onde foi, onde vai, tudo a criança quer saber. Então, quando é incentivado: ó filhinho, nós vamos na igreja hoje aprender mais. Então, você chega lá, você pode perguntar para o pastor isso e aquilo, sobre a igreja, sobre a Santa Vó Rosa, sobre o Santo Irmão Aldo. A criança fica curiosa para ir aprendendo. Nós vamos na igreja para aprender mais. A Santa Vó Rosa é a nossa avó, é a nossa mãe, é o nosso consolador. O Irmão Aldo é nosso profeta. Todos os pais precisam tirar pelo menos 15 a 20 minutos por dia para ensinar o seu filho a respeito das coisas sagradas. Começa em casa, aí desperta a curiosidade
Aí diz: olha, vamos perguntar para o pastor. Eu acho bonito. Diversas vezes algumas mães me procuram e diz: pastor, eu fui conversar com meu filho e comecei lá embaixo. E quando chegou num ponto, eu não dei conta de explicar. E eu disse para ele vir e perguntar para o Senhor. Aqui está ele. Às vezes é criança de 6, de 8 anos. E eu tenho o maior prazer. Eu sento no banco, junto com eles, e começo a explicar. De repente tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Tem aquele ajuntamento de crianças curiosos para saber. Mas se esta curiosidade não for provocada pelo pai e pela mãe, vai ficar a vida toda assim. E depois vai ser uma pessoa na sociedade que não sabe explicar o fundamento da sua fé. Não sabe explicar quem é o Consolador. Não é uma coisa estranha? Meu querido irmão, minha querida irmã, aproveitei esses 14 minutos para falar ao seu coração.